Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo de número 20. Quem achou, me confirme com amém. Amém. Está escrito assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus. Vamos repetir em um coro só? Você me ajuda a ler esse versículo, uma voz só? Vamos lá, 1, 2, 3. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quem pode confirmar com glória a Deus? Pode se assentar adorando a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender de uma forma muito clara o que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Roma. A grande verdade é que, diferente de todas as outras epístolas apostólicas que Paulo direcionou às igrejas, sendo um total de 13 epístolas do Novo Testamento, a de Romanos tem um tratado diferente de todas as outras. As outras epístolas, nós vamos ver que Paulo está direcionando para tratar assuntos internos com as igrejas. Porém, a epístola de Romanos, Paulo está trazendo acerca da doutrina da salvação. Paulo está nos ensinando acerca da salvação. A salvação não pelas obras, mas sim pela fé e pela graça de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que o capítulo 1 de Romanos, Paulo está mostrando aos gentios que todos nós estávamos condenados. O capítulo 2, Paulo direciona agora a mensagem aos irmãos judeus, falando ao povo de Israel. Todos estavam condenados, mesmo possuindo a lei em seu favor. O capítulo 3, Paulo vai se aprofundar um pouquinho mais, Gabriel. E Paulo vai trazer que toda a humanidade está condenada. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos, Paulo diz: e todos pecaram, e todos agora estão destituídos da glória de Deus. Isso é um pouco assustador, mas calma, segura o seu coração. O capítulo 4 começa a melhorar um pouquinho. E agora Paulo vai utilizar-se da figura conhecida por todos nós, o patriarca Abraão. Quando Paulo vai falar de Abraão, Paulo está escrevendo no capítulo 4 que Abraão não foi justificado por suas obras. Pelo contrário, Abraão é justificado pela fé verdadeira em Deus. Aleluia. O capítulo 5 então se inicia, e o capítulo 5 é extraordinário. O capítulo 5, Paulo está nos mostrando as consequências desta justificação pela fé. E Paulo vem fazendo um paralelo, Paulo vem fazendo uma comparação. Paulo vem nos mostrando dois personagens bíblicos. O primeiro homem a ser criado por Deus, o nome dele é Adão, o pai de todos. Se buscarmos na árvore genealógica de cada ser humano, todos nós chegaremos no mesmo homem, Adão. Porque a grande verdade, pastor Rodão, que nós não somos processos de uma evolução. Ninguém aqui veio de um chimpanzé, ninguém aqui veio de um animal. Aleluia. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 26 faz uma revelação. Deus, irmão Micael, está em uma reunião na eternidade. Aqui nós temos o primeiro indício da Trindade. Deus usa a palavra no plural e diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. O verso de número 27 vai dizer: Deus
fez ou criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Com isso eu venho afirmar aqui em Pratânia, com isso eu venho declarar para os meus irmãos e minhas irmãs: você não é processo da evolução, você não veio da teoria da explosão do Big Bang, você é criatura de Deus, você é imagem e semelhança do Criador. Deus então faz o primeiro homem do pó da terra. Quem é este homem? Presbítero Gabriel. É o nosso pai, Adão. E Adão, quando ele é criado por Deus, entenda isso, irmão, Adão é criado em um estado de perfeição. Adão é criado à imagem de Deus. Adão é perfeito. Deus deu-lhe uma companheira, uma mulher. Deus lhe deu Eva, a mãe de todos nós. A grande verdade agora é que Deus preparou um lugar especial, um jardim, um paraíso na terra, um lugar para que Adão pudesse desfrutar da sua vida com a sua esposa, o jardim do Éden. E Deus lhe dá uma ordem: olha, Adão, você pode livremente de toda a árvore do jardim comer, mas existe uma árvore aí que você não pode comer. Essa é a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Adão então não se atentou à ordem do Criador, e agora Adão vai permitir o pecado ser introduzido à humanidade. O que Adão faz não é algo isolado, não é algo individual. O pecado não afeta somente Adão, não, pelo contrário, o pecado agora vai afetar toda a humanidade. Com o pecado, Adão imediatamente recebe primeiro a morte espiritual. E todos nós herdamos esta morte espiritual. Deus descia no jardim. Deus falava rosto a rosto com o homem. A morte espiritual, pelo pecado, trouxe a separação do Criador com a sua criatura. Não somente a morte espiritual, não somente a separação de Deus entre Deus e os homens, mas também veio a consequência da morte física. E agora todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos sem saída, não existia uma solução. Agora, pelo ministério de Moisés, Deus traz a lei, mas a lei não é solução. Por isso que o versículo 20, o qual lemos junto, disse assim: veio porém a lei. Para que veio a lei? Para que a ofensa, ou para que o pecado abundasse. O que isso significa, pregador? É muito simples de nós entendermos isso. A lei, pastor Rondon, não tinha poder para justificar o homem. A lei, ela não tinha poder para perdoar o homem. Não. A lei, na verdade, ela era como um espelho. O que isso significa? Quando você olha a sua imagem, enfrenta um espelho, você vai perceber muitas vezes que o seu rosto está sujo, mas o espelho não tem poder para limpar a sujeira do seu rosto. Então, a lei é o quê? A lei não perdoa, a lei não pode justificar. Pelo contrário, a lei apenas mostra o nosso estado original, como nós estamos diante de Deus. A lei é o código moral de Deus, é o código da sua santidade. Quando veio a lei estava mostrando para os homens que os homens estavam distantes de Deus, que os homens estavam longe do seu Criador. Não existia para nós solução. Ninguém poderia cumprir a lei na sua totalidade. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo de número 2, no versículo de número 10, ele diz que todo homem que errasse um ponto da lei, ele estava sendo culpado de toda a lei. É impossível aos olhos humanos de alguém conseguir cumprir a lei. Muitos homens tentaram, mas falharam em sua caminhada
porque era impossível cumprir a lei. E a grande verdade, meus irmãos, com isso Paulo declarou: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Imagine você, o homem olhando e dizendo: e agora? Como nós vamos fazer? A lei, ela mostrou, ela revelou que nós não somos autossuficientes para nos salvar a nós mesmos. Não tem como, não tem jeito. Então, com isso vem a resposta de Deus, porque a lei, Paulo diz em Gálatas, que ela serviu de aio para conduzir o homem a Cristo. A lei não podia perdoar os nossos pecados, a lei não podia cobrir as nossas ofensas, mas a lei apontou uma solução. E qual era a solução? Ela apontou para um Salvador. E quem é este Salvador? Nós o conhecemos aqui na Assembleia de Deus. O seu nome é Jesus de Nazaré. A lei não podia perdoar, mas a lei apontava o caminho. Existe uma solução. É a resposta do céu para a humanidade. E qual é esta resposta? O Deus eterno, todo-poderoso. O que Paulo escreve aos irmãos de Filipos no capítulo 2. Segura um pouquinho, daqui a pouco nós vamos entrar na glória. Mas perceba, precisamos entender o texto com mais compreensão. Paulo diz aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 2, versículo de número 6 a seguir: e ele mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, semelhante aos homens, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o Pai o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome, ao qual o nome de Jesus todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é a resposta do céu. Jesus é a resposta para a humanidade. A lei mostrou o nosso pecado, por isso que o pecado abundou. Na verdade ele estava lá, porém não tinha sido revelado, e nós não conhecíamos a sua dimensão. Mas agora se manifestou o Filho de Deus. Ah, meu irmão, agora se manifestou Ele, o nosso Salvador. Na plenitude dos tempos veio Jesus, o Deus homem, encarnado, o Verbo encarnado, desceu ao ventre de Maria. Nasceu o menino Jesus. Isaías profetiza e diz: um menino se nos deu, um filho nasceu, e o seu nome é Maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus da eternidade. Jesus veio, e Jesus é a resposta de Deus para a humanidade. Aleluia! Jesus é levantado no Calvário, Jesus é levado à cruz, e o sacrifício agora vai ser consumado. Glória a Deus. Jesus vai dar um brado e vai dizer assim: Pai, está consumado. Jesus morreu na cruz do Calvário e já foi louvado aqui. Glória a Deus. E com a sua morte, Jesus revelou a solução para o nosso estado original. Aleluia! Aleluia! Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Lucas capítulo 24 vai dizer
que ainda era de madrugada, bem cedinho, no início do dia, as mulheres no domingo foram para preparar o corpo, como era de costume da época. Mas quando chegaram ao local da sepultura, aonde estava o nosso Jesus sepultado, Jesus foi colocado ali na sexta tarde. Glória a Deus. Jesus passou a noite, a madrugada da sexta para o sábado. Jesus passou todo o sábado lá. Mas quando chegou na madrugada do domingo, antes de nascer o sol, as mulheres vão para aquele lugar, presbítero Gabriel. E quando chegou lá, elas olharam e viram que a pedra que era posta como porta da sepultura estava removida. Oh, glória! Eita glória! E tinha ali 2 varões. A Bíblia diz que as suas vestes brilhavam. A Bíblia está dizendo, e ali estavam 2 anjos. Olharam para as mulheres e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Oh, aleluia! Por que vocês estão procurando aquele que está vivo entre os mortos? Não se lembram das suas palavras, que importava que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então vai, se prepara para dar o melhor glória da noite. Eles continuaram dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Eu sinto ele aqui. Oracalabaxéia. Glória! Jesus veio como resposta para mudar o curso da nossa vida. Você sabia, Micael, que todos nós, sem exceção, já estávamos com a sentença decretada? Pensa em um tribunal na eternidade. O juiz já havia batido o martelo, não tem mais jeito. Já foi dada a sentença. Todos estão condenados. Oh glória! Aí Jesus se manifesta como um advogado. Jesus vem para reverter a causa. E quando Jesus chega, ele não chega lá com argumentos furados e caídos. Jesus chega, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 9 e 10, que ele se apresentou no Santo dos Santos, não terreno, mas celestial. Aonde ele se apresentou é na sala do trono, aonde está o juiz dos juízes, o Deus Todo-Poderoso. E agora nas suas mãos não tem o sangue dos touros ou dos bodes ou das ovelhas. Em suas mãos está o seu precioso sangue, que não estava contaminado. E ele apresenta: o preço foi pago, a sentença tem que mudar. E Paulo vai dizer aos irmãos de Colossos, a igreja de Colossenses, que ele levou na cruz toda a potestade e principado para expor publicamente, e a cédula, a sentença, a condenação que era contra nós, ele levou no Calvário e rasgou. Oh, aleluia! Tem alguém
alguém que já entendeu e glorificou a Deus. Então eu vou melhorar para você melhorar o glória. Ele levou a sentença, ele levou a condenação no Calvário, pastor Rondon. E ele fez assim, ó, está pago. O Micael não deve mais nada. Está pago. O pastor Rondon não deve mais nada. Está pago. O presbítero Gabriel não deve mais nada. Está pago. A Assembleia de Deus, Ministério no Belém, aqui na cidade de Pratânia, não deve mais nada. A cruz. Me ajuda a pregar um pouquinho. Me ajuda. Cutuca alguém do seu lado. Cutuca e diz para ele: já foi pago, meu irmão. Já foi pago, minha irmã. Aleluia. Não tem mais sacrifício não, já foi pago. Não tem mais esforço não, já foi pago. A cruz revela não um homem procurando a salvação, não. A cruz revela um Deus todo poderoso que nos buscou e nós já estávamos condenados, mas ele foi lá, ele mudou a sentença, ele mudou o decreto que estava sobre a nossa vida e falou: não está mais condenado, agora está pago. Glória, glória, aleluia. Por isso que João escreveu no capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a expressão? Apóstolo João não tem uma expressão, não existe vocabulário humano que possa medir a palavra, a dimensão deste amor. Então, como não existe uma palavra, eu vou deixar registrado assim: porque ele amou de tal maneira, de tal forma, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Santo é o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Aí Paulo continua. Isso aqui é extraordinário, irmão. Essa palavra é para você glorificar a Deus no mínimo uma semana inteira sem questionar. Porque Paulo diz: veio porém a lei para que a ofensa ou o pecado abundasse. E abundar é crescer, e abundar é multiplicar. Mas Paulo continua. Porque se Paulo parasse, eu me assustava, mas ele continua. Mas, o que significa isso? Mas aonde o pecado abundou. Paulo está dizendo assim: aonde o pecado cresceu, aonde o pecado dominou, aonde o pecado trouxe caos, aonde o pecado destruiu. Quantas famílias não estão destruídas por causa do pecado? Quantas pessoas não estão destruídas por causa do pecado? O pecado trouxe o caos. E Paulo diz: aonde o pecado abundou, aonde ele cresceu, tomou uma proporção gigantesca, mas a graça veio. Eita! Isso aqui me motiva a pregar. A graça superabundou. Oh, glória! Aonde o pecado reinou, a graça é maior. Aonde o pecado destruiu, a graça é maior para restaurar. Aonde o pecado trouxe caos, a graça é maior para trazer vida. Pelo pecado veio a morte, mas pela graça veio a vida. Oh glória! Eu vou pregar com
ganhou força aqui hoje. Eu sei que tem crente que já está recebendo essa palavra. Eu sei que lá na tua casa, muitas vezes na tua família, existe alguém que está dominado pelo pecado, e alguém já declarou, já deu a sentença, e está falando: não tem jeito, já está dominado, esse aí não tem mais solução, essa aí não tem mais jeito. Olha o que Deus está falando aqui hoje. Tem sim, porque a minha graça é maior, a minha graça é maior. Não existe algo que Deus não possa dar jeito. Aleluia. Irmão, eu sei que eu vim pregar na Assembleia de Deus, que creia ainda em palavra revelada, mas fica tranquila, tem jeito para tua casa. Ei, tem jeito para o teu casamento. Ei, tem jeito para os teus filhos, tem jeito para o teu esposo, tem jeito para tua esposa, tem jeito. Por quê? Porque a graça é maior. Ei, a graça é maior, presbítero Gabriel. A graça é maior do que o pecado. A graça é maior do que a condenação. O homem estava perdido, mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso, irmão. Creia, a igreja do Senhor. Foi para isso que ele se manifestou, para desfazer o caos que veio pelo pecado, para desfazer a condenação que veio pelo pecado. Adão pecou e trouxe a humanidade para a condenação, mas Jesus morreu por nós. Jesus trouxe a justificação. Aleluia, Jesus. A graça é maior. Aleluia. Me ajuda a pregar aqui. Cutuca alguém e diga assim: a graça é maior. A graça é maior. Ela vai além. Ela vai além. Ela vai além. Eu vi um testemunho alguns anos atrás de um pastor lá de São Paulo que veio pregar, e esse testemunho é real. Ele disse assim que ele era um drogado, ele era um cachaceiro, e a sua mãe, aquelas crentes do círculo de oração da Assembleia de Deus. Mas quando ele chegava pela madrugada, depois de muita droga, depois de muita bebida, de muita coisa errada, ele batia na porta da casa, a mãe levantava brava, abria a porta, já chegou esse infeliz, já chegou esse perturbado, você é a vergonha da nossa casa, você é a vergonha da nossa família, você não tem jeito, rapaz, você não muda. E ele disse que isso era toda vez. Mas um dia essa irmã estava no culto, parecido como esse, um culto pentecostal. Eu não sei se você crê ainda que Deus fala com o homem na terra, mas eu creio. Deus tomou uma irmã, chegou nela e falou assim: mulher, quando você chegar na sua casa, o seu filho bater na porta, ao invés de você ficar amaldiçoando ele, você abre a porta com um sorriso no rosto e diz assim: entra, homem de Deus, entra, servo do Senhor, entra, profeta. Eita glória! Aquela irmã obedeceu a voz de Deus, e naquele mesmo dia, na madrugada, o filho chegou todo drogado, Micael, cheirado, louco,
Mas ele diz no testemunho que quando a mãe abriu a porta, estava diferente, com um sorriso no rosto, e falou: pode entrar, profeta, pode entrar, homem de Deus, seja bem-vindo, essa aqui é a tua casa também, pode entrar, servo do Senhor. E foi se repetindo por alguns dias, e aquele homem falou que chegou um momento que ele não aguentou. Ele foi para sair, mas algo foi maior na vida dele. Ele falou: não, hoje eu vou no culto. Ele entrou pelas portas da igreja. Quando o pregador fez o apelo, ele falou: eu estou aqui, eu quero esse Jesus. E hoje ele é pastor e pregador do Evangelho de Cristo, porque a graça é maior. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje, e eu vou profetizar algo doido aqui, mas eu sou atento à voz do Espírito Santo, e eu preciso falar o que Ele está mandando eu falar. Muda a tua língua, irmão. Muda a tua língua, irmã. Ao invés de você declarar que essa pessoa não tem jeito, muda isso. A partir de hoje, entenda uma coisa: a graça é maior. Declara a vida na tua casa, declara a bênção na tua casa, declara a vitória na tua casa, que você vai ver como Deus pode transformar. Não tem nada que Deus não possa dar jeito. Eu vou repetir até meia-noite se você não dá glória a Deus. Não tem ninguém que Deus não possa transformar. Oh, glória. Não tem casamento que Deus não possa transformar. Tem um espírito de divórcio querendo entrar no meio da igreja, dizendo: chuta a bunda dele, chuta a bunda dela. Não é isso que estão pregando por aí. Não deu certo, larga, casa com outra, casa com outro. Não, meu irmão, o sangue de Jesus ainda tem poder. Nós cremos na restauração que vem pela graça de Deus. Deus te chamou para ter uma vida nova na presença dele. Existe sim restauração para a tua casa. Se o pecado dominou, Paulo declarou: a graça é maior, a graça é maior, a graça é maior, a graça é maior, a graça é maior. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é em transformar vidas. A lei não podia regenerar ninguém, mas a graça de Deus, oh glória, essa regenera o homem. Pelo que Paulo diz aos irmãos de Coríntios agora, dizendo: agora quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A lei, Gabriel, apontava o seu pecado. É o código moral de Deus. Só apontava o seu pecado. Mas a graça não. Oh glória. A graça, ela é o favor imerecido de Deus. Porque nós não tínhamos condições de comprar. Nós não tínhamos condições de pagar. Aí veio a graça.
Oh, glória. Ninguém merece aqui, pastor Rondão, ser salvo. Porque ser salvo não parte de nós, parte dele, do nosso Salvador. Ninguém aqui merece estar aqui na igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém aqui merece. Se alguém achar que merece ser salvo, já errou. Porque nós somos salvos pela graça. É o favor imerecido. Mas entenda uma coisa, irmão. A graça, ela não aponta o pecado. Pelo contrário, ela transforma o pecador e faz ele mudar de vida. Pelo que agora nós somos nova criatura e andamos em novidade de vida. Se eu fazer uma pergunta aqui, presbítero Gabriel, para a igreja do Senhor, dizer, tem algum ex-maconheiro? Me perdoa a expressão chula, mas é a verdade. Alguém vai levantar a mão e falar, é eu. Se eu perguntar, tem algum ex-ladrão? Alguém vai levantar a mão e falar, é eu. Se eu perguntar, tem algum ex-traficante? Alguém vai levantar a mão e falar, sou eu. E se eu perguntar, então, tem algum ex-cachaceiro? Uma grande parte vai levantar a mão e dizer, sou eu. Mas a graça nos alcançou. Por isso é ex. Porque não pratica mais as coisas que praticava antes. Agora, antes essa pessoa passava na rua e o diabo já dizia, vai lá meu cavalo, tá vendo? Vai lá, ó, tá preso nas minhas correntes. O vício está dominando, a morte está reinando. Para esse aí não tem jeito. Agora não. Agora você foi alcançado pela graça. E a graça te regenerou. A graça transformou a tua vida. A graça mudou o teu estado. E quando você passa pela rua, o diabo tem que dizer, aquele lá um dia foi, mas hoje é um homem de Deus. Hoje é uma mulher de Deus. Hoje é um servo do Senhor. Ali não tem mais domínio o pecado, porque a graça regenerou a sua vida. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas eu acredito em propósito de Deus. Se Deus deu esse tema para essa mocidade, era o que Deus queria tratar nessa igreja. Então entenda uma coisa, irmão, Deus não te chamou para julgar ninguém, Deus não te chamou para condenar ninguém, não. Deus te chamou para você entender a excelência da sua glória. Deus pode mudar qualquer tipo de pessoa, porque a graça é poderosa. Ela é maior do que o pecado, ela é maior do que o vício, ela é maior do que o crack, ela é maior do que a maconha, ela é maior do que a cachaça, ela é maior do que a pornografia, ela é maior do que a prostituição. Ela é maior para nos livrar da garra de Satanás e nos levar para o céu. Você pode levantar sua mão do tamanho da sua fé, irmão. Se sua fé é pequenininha, seu respeito, mas se você está com fé aqui hoje, levante a sua mão do tamanho da sua fé. Oh, glória. Olha aí, olha que coisa linda, Gabriel. É crente que foi alcançado pela graça, é crente restaurado, é crente que vive em novidade de vida. O pecado não tem mais domínio sobre você, o pecado não tem mais força sobre a sua vida. A graça te alcançou e mudou o teu destino. Glória a Deus! Aleluia! Escute! Glória a Jesus! A graça é poderosa para transformar a nossa vida. Por isso que Paulo diz que ela é maior do que o pecado. O pecado abundou, a graça superabundou.
E Deus se utiliza do Espírito Santo agora para manter a graça na nossa vida. Porque uma coisa é certa: se a gente, pastor Rondon, aceitamos a graça e não tiver uma manutenção diária, nós erramos de novo. A gente vacila o pé outra vez. Mas o nosso Jesus, quando estava no seu diálogo com os discípulos, ele falou: eu vou para a casa do Pai, eu vou para lá preparar lugar. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, que eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos aqui não. Eu vou mandar outro Consolador. Aleluia. E este o mundo não pode receber. É exclusivo da igreja. O mundo não pode tê-lo e não entende ele. Mas a igreja recebeu como presente o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo faz na graça? Ele faz a manutenção diária. É o Espírito Santo que habita em nós. Ei, entenda essa verdade. O Espírito Santo não está à nossa volta. O Espírito Santo não está sobre nós, ele está em nós. Aonde ele está? Dentro de nós. Para que ele está aí, pregador? É para isso mesmo, para te sustentar. É a hora que você vai falar: eu não consigo. É o Espírito Santo dentro de você, eu te fortaleço. Eita, tem gente que já entendeu e glorificou a Deus. Então eu vou melhorar. É aquele momento que você está dizendo: e agora? Deus, a tentação está muito grande. É o Espírito Santo dentro de você dizendo: mas eu te esforço, eu intercedo por ti, eu te fortaleço, eu te ajudo nas tuas fraquezas. Mas você não vai cair, você vai ficar de pé, porque o preço já foi pago. Tem um céu te esperando, tem um reino te esperando, tem uma glória te aguardando. E Paulo vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isto que ele preparou para os que o amam. Irmão, o Espírito Santo te ajuda nessa noite. E eu já vou profetizar pela palavra. Hoje ele renova as suas forças, hoje ele renova o teu ânimo, hoje ele te fortalece, hoje ele te dá vida. Olha o que Jesus falou dele, do Espírito Santo. E aqui quem fala é Jesus. Fique aí em Jerusalém, porque tem uma promessa sobre vós. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Jesus diz: mas recebereis, oh glória, a virtude do Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o Espírito Santo vem te dar poder. E não é qualquer poder não, irmão. A palavra aqui é dunamis, a palavra grega. Na língua portuguesa, pastor Rondon, ela significa dinamite. Sabe o que Jesus estava dizendo? O poder que vem sobre vós não é um poderzinho pequenininho não. Ai, irmão. O que vem sobre vós do Espírito Santo não é qualquer coisa não. É um poder explosivo. Oh glória, aleluia. Sabe por que você está de pé? Porque o poder que desce sobre nós do Espírito é grande, é poderoso, é como uma bomba.
Por isso que o diabo não te para. Por isso que os demônios fazem armadilhas, mas não te param. Por isso que o inferno trama todo dia contra a tua vida, mas não consegue te parar. Porque o Espírito Santo te revestiu de poder para você permanecer de pé, irmão, na graça de Deus. Porque existe um céu te aguardando, existe uma glória te esperando. Então hoje, irmão, eu venho declarar sobre a tua vida. Se você está com a sua fé lá embaixo, se você já está quase cedendo à tentação, o Espírito Santo de Deus veio aqui hoje para Tânia, para te encher de poder, para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua vida. Ele vai te sustentar de pé. Ele vai te sustentar de pé. Ele vai te sustentar, Gabriel, de pé. Ele vai te sustentar, pastor Rondon, de pé. Ele vai te sustentar de pé, meu amigo obreiro. Ele vai te sustentar de pé, mocidade de Filadélfia. Ele vai te sustentar de pé, igreja. Ele vai te ajudar. Você não vai ceder. O pecado até reinou, mas a graça veio para estabelecer vida. Glória a ti. A permissão do pastor da igreja, fica de pé comigo. Eu quero orar com você. Aleluia! Micael, Aleluia! o diabo até conseguiu calcular a dimensão do pecado, do estrago que estava proposto. Aleluia! O diabo conseguiu calcular a dimensão do caos por causa do pecado, mas ele não consegue calcular a dimensão da graça sobre a nossa vida. Ele não consegue calcular o que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo uma geração que aonde se prega pela internet, se prega por aí que você pode ficar na sua casa, não precisa mais vir para o culto. Se ensina, pastor Rondon, que não é mais necessário se ajuntar. Aí eu lhe faço uma pergunta: se você tivesse faltado de um culto como hoje, o que aconteceria com você amanhã? Irmão, pode o diabo querer inventar qualquer coisa por aí, mas nós temos que entender uma coisa: nós não nos ajuntamos à toa. O nosso ajuntamento não é em vão. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos primeiro para prestar um culto de adoração a Ele. Em resposta a este culto, Ele vem sobre nós. Recebeu o culto, e não só recebeu o culto, Ele vem para nos ajudar, para nos fortalecer, para renovar nossa vida e para trazer livramento sobre nossa vida. Com isso eu quero declarar para você antes de orar: você não veio à toa aqui. O diabo preparou armadilhas para a tua vida, para que você nessa semana tropeçasse, perdesse o foco. Mas como você veio para o culto adorar, Deus está te dizendo aqui nesta noite: eu estou dando livramento, eu estou dando fortalecimento,
Eu estou te enchendo de poder. Eu estou te revestindo. E você vai ficar de pé. Oh glória. Tem gente que perdeu a oportunidade, mas eu vou repetir. Você vai permanecer de pé. Você vai permanecer firme. Você vai chegar até o final. O diabo não vai parar a sua vida. O diabo não vai parar a sua casa. Eu vou continuar profetizando. O diabo não vai parar o teu ministério. O diabo não vai parar o propósito de Deus na sua vida. Os projetos de Deus na sua vida, ele não vai parar. Porque você veio aqui hoje à noite para adorar.